Olá, no Pauta Especial de hoje nós vamos saber qual é a taxa de geração de emprego em Alagoas para o ano de 2014. Nós vamos falar também sobre a oncologia, o que isso representa, a contaminação de agrotóxicos na vida do alagoano. O Pauta Especial de hoje está começando agora. Um em cada 3 alimentos estão contaminados por agrotóxicos. O que isso representa para a saúde do povo brasileiro, especialmente o alagoano? Nosso convidado é o médico oncologista João Debal. Bom dia, Miguel. É um prazer imenso falar sobre esse assunto deste dia aqui. O que isso representa na vida, essa contaminação por agrotóxico? É bom que se frise que não é só a contaminação, é a falta de padronização. Ou seja, a Anvisa ele faz um levantamento por amostra em alimentos, é o chamado PARA, que é um programa de avaliação de análise de resíduos de agrotóxicos no alimento. Tanto pode ser que ele tenha altas concentrações, como ele pode estar fora da normalidade técnica. Por exemplo, um agrotóxico que não deve ser usado naquela cultura, no caso do pepino ou do pimentão, ele está em desconformidade. Então, os 30%, quando se fala, é nessa desconformidade, não é só a nível de você considerar a quantidade de agrotóxico naquele alimento. Isso termina resvalando na saúde do povo e com atenção na classe médica para o tratamento. Mas quem deveria fiscalizar? Quem fiscaliza no Brasil é a Anvisa, o IBAMA e a Fundação Oswaldo Cruz. E o INCA, porque resvala um seminário recente sobre a possibilidade desses resíduos interferirem no número de cânceres no Brasil. Qual é a taxa de câncer provocado pelo agrotóxico hoje? Não se sabe. Não se sabe porque o efeito é cumulativo e a longo prazo, e há até aqueles que contestam se esse é um fato verídico em relação a isso. Alguns pesquisadores, e nesse seminário que foi recentemente realizado no INCA, os mais que defendiam essas teses, mas há contraposição. Por exemplo, o professor de toxicologia da Universidade Federal de São Paulo, na antiga Escola Paulista de Medicina, o professor Sérgio Graffi, ele tenta diminuir este efeito. Por exemplo, ele fala que no caso do pimentão, você não usa todo dia, que é o alimento, a gente fala do pimentão, porque desses alimentos de contaminação é o de mais alto grau. Em cerca de mais de 89% de suas amostras havia algum grau de contaminação e algum grau de resíduo. Mas você não usa. Quantas vezes você faz uso do pimentão na sua dieta? Não é frequente. Você usa mais até como condimento. Então, para que o alimento seja mais aqueles de uso diário, que fazem parte da cesta básica, que é mais preocupante. Se houver contaminação no arroz, no feijão, naqueles alimentos de uso mais diário, é que isso terá um maior peso. Qual é a maior incidência ou presença de agrotóxico na vida do alagoano, do povo brasileiro, que ele tem a contaminação por ingestão? Quais são os alimentos? São 10, basicamente, né? Você tem o pimentão, o morango, o pepino, o alface, a beterraba, o abacaxi, o couve, né? E o tomate, né? São todos esses alimentos onde se tem mais dessas amostragens. Pode ser que o Ministério, juntamente com a Anvisa, foi que mostraram maiores concentrações. Então, João, essa contaminação, ela tem origem na cultura desses alimentos. Quando eles chegam à nossa casa, nós lavamos. Isso é suficiente? Não. A lavagem atenua, mas não é suficiente. Você deve sempre, no caso de alguns alimentos que tenham casca, ou retirá-las, mas tem um problema que você, às vezes, as fibras estão um maior teor e as vitaminas na casca, você vai ter uma perda muito grande. A fruta deve ser consumida lavando-as, lavando com a bucha, né? Lavando com sabão neutro, depois retirando, fazendo a descontaminação microbiológica que é feita com
você pode usar o hipoclorito, uma colher de hipoclorito ou mesmo o vinagre, mas a parte para você reduzir o teor do agrotóxico, você tem que usar o bicarbonato. Uma colher de bicarbonato para cada 1 litro d'água. E isso livra totalmente? Não livra também, Miguel. E esse é que é o grande problema. Depois de estar incrustado, aquele que está na polpa não se resolve. Então, você atenua, mas você não fica isento deles. O efeito, né, vem depois, porque o senhor falou que é cumulativo. É cumulativo, mas você tem que ter 3 tipos de exposição. Você tem a exposição aquela exposição acidental, por exemplo. Um trabalhador que tem um acidente com agrotóxico, quando o manuseio, ele tem os efeitos agudos do agrotóxico. Ele vai desde ter uma convulsão, febre, problemas de pele imediato, até a própria morte daquele efeito logo agudo. Você tem o efeito daqueles trabalhadores rurais, que é da parte ocupacional, já é um outro tipo. Nós, consumidores, já temos esse efeito atenuado, porque já passa por uma série de atenuantes, que ele vai ser os resíduos do agrotóxico, né? E é bom que se frise no último levantamento que o padrão de Alagoas estava melhor do que o restante do Brasil, né? Então, assim, as amostras que foram feitas aqui no Laboratório Central e foram enviadas, o grau de contaminação é menor do que no restante do país. Longevidade e câncer. Existe uma relação? Sem sombra de dúvida. A nossa população está envelhecendo no mundo inteiro e, com isso, nós teremos taxas maiores de câncer. É previsto para agora mesmo, nós temos 14 milhões de casos no mundo inteiro, com cerca de 8 milhões de óbitos. Daqui a 2 décadas, nós teremos 22 milhões, com 13 milhões de óbitos. A longevidade é uma coisa que está aos nossos olhos. Hoje a população está chegando a 80 anos, nas próximas 2 décadas chegará até 90 anos, então a pirâmide demográfica mudou e cada vez que nós envelhecemos, essa célula corre mais risco de ter mutação e de ter o câncer. É uma controvérsia se a gente está envelhecendo, porque a gente está com mais saúde, mas isso significa dizer que a gente está imune. A gente fica mais expostos a esses carcinógenos. Por isso que nós passamos a ter mais doenças crônicas degenerativas. Então, o homem de hoje ele morre mais de doença cardiovascular, de câncer e das doenças que são características da velhice, como as artropatias. São as doenças crônicas não infectantes, né? Ele paga pela longevidade. É o preço que ele paga de estar mais velho, né? Existe algum remédio, alguma droga que faça essa longevidade, mas com maiores chances de ter uma saúde dentro dessa longevidade? Ah, sem sombra de dúvida. Hoje a saúde é um investimento a longo prazo. Esse imediatismo que nós queremos, nós não conseguiremos. Tudo que nós investimos na nossa saúde, sobretudo praticando esportes, não engordando, né, mais saudável, evitando alimentos salgados, embutidos, alimentos que são ricos em nitritos e nitratos, tudo isso concorre para que no futuro tenhamos mais qualidade de vida. Então, noitadas, feijoadas e sedentarismo concorre, antes de mais nada, para não termos a longevidade. E se alcançamos, teremos todos os problemas decorrentes de uma célula mais gasta, mais idosa. 30% dos cânceres estão ligados ao tabagismo. 10% ou mais estão ligados ao hábito do alcoolismo, né? Você vê, o desregramento da alimentação, mais uma parte. Então, você vê, os fatores que fazem parte da nossa vida é que vão concorrer para que nós tenhamos uma melhor ou não qualidade de vida, como também a degeneração do componente neurológico, né? As doenças neurológicas hoje, você tem Parkinson, tem o mal de Alzheimer, tudo
nessa faixa etária que antes você não via com tanta intensidade. O tempo de vida da célula, ela concorre com o tempo de vida do ser humano. Se ele continua respirando, tem um bom pulmão, ele tem um bom cérebro, mas às vezes ele não tem uma parte circulatória correspondente. Exatamente. Então ele tem aquele sofrimento, né? Aquele sofrimento no seu final de vida. Então, é por isso que nós sempre temos que e isso já é uma coisa bastante importante. Você vê, no passado nós tínhamos muito pediatra e no futuro os gerontólogos, os geriatras serão muito, que hoje você não vê tantos, mas a geriatria hoje é uma especialidade muito em voga e tem seu papel bastante relevante no tratamento dessa nova população. Hoje nós devemos ter mais de cerca de 20 a 30 mil pessoas no Brasil, com certeza, acima de 100 anos. Quais são as novidades da medicina, tanto no tratamento quanto na prevenção, que pode trazer essa longevidade com saúde? A novidade maior é você ter essa boa qualidade de vida. Agora, em relação ao câncer em si, os tratamentos hoje eles são menos mutilantes. Você tem hoje drogas-alvo, drogas específicas que permitem que você consiga dar uma sobrevida, uma qualidade de vida. Muitas vezes os pacientes já, mesmo com metástases, eles têm uma sobrevida bastante melhor do que no passado. Agora, qual é a possibilidade dos pacientes, eu não falo do paciente que pode pagar o tratamento, essas novidades terapêuticas de investimento estão no alcance de todos, socialmente? Sim, o Sistema Único de Saúde ele é um sistema bastante abrangente e interessante, porque ele tem uma dimensão bastante grande. No entanto, ele tem seus problemas, que é o problema de assistir uma massa imensa da população que não detém nenhum plano de saúde. Só em Alagoas, mais de 90% apenas detém o SUS. Então, você vê que, às vezes, você tem fila de espera, é difícil a consulta, é difícil iniciar o tratamento, mas desde que iniciado, os problemas são minorados e a qualidade é muito, muito próxima uma da outra. Se você adentrar aos hospitais da rede do SUS, o paciente fará o tratamento, por exemplo, de radioterapia ou de quimioterapia em situações muito equivalentes. E na própria cirurgia. Isso considerando o estado de Alagoas ou o Brasil? Alagoas ou no Brasil, né? Você tem ilhas de melhores referências e outras condições que precisam ser melhoradas, né? Não é também essa maravilha toda, mas o suporte que você tem nessa, por exemplo, você tem o Hospital de Barretos, que é muito bom, você tem o AC Camargo, o INCA, o ICESP hoje lá em São Paulo também, as unidades daqui da Santa Casa, do hospital, que tem problemas, né? Tem problema o hospital universitário, os dois UNACONs de lá de Arapiraca e o próprio Hospital do Açúcar, são unidades, desde que você tenha o acesso, o problema é do acesso, que às vezes há uma demora, principalmente na parte cirúrgica, na parte oncológica, da oncologia clínica, que é a quimioterapia e os hormônios, e a radioterapia nós precisamos de mais equipamentos, mas quando você tem acesso, o tratamento é igual. Doutor João, muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, nós vamos falar de economia, geração de emprego. O professor Francisco Rosário vai estar aqui com a gente. Até já.